Recomecei minha vida aos 30 anos. Sim, é verdade. E eu sei que muita gente tem esse mesmo pensamento, tem essa vontade. Às vezes falta um pouco de coragem, sabe? Às vezes a gente tá com uma vida ruim, quer mudar, tá num trabalho ruim e quer trocar de carreira. Ou às vezes até estamos numa situação boa, mas mesmo assim, a vontade de mudar e aquela sensação de que, tipo, aqui não é o seu lugar, sabe? Toma conta da gente. E a gente acaba tomando a decisão e é isso. É uma decisão que muda completamente a vida das pessoas. Bom, como que eu consegui fazer isso? Reiniciar minha vida aos 30. Assim, eu vou colocar os fatos em ordem. Primeiro de tudo, em 2017, né? O Brasil vinha ali de uma crise, né, econômica, política, né, com a Dilma e tal, aquele problema todo. E a empresa que eu trabalhava em Goiânia, trabalhei lá 3 anos e um pouco, alguns meses. Essa empresa recebia dinheiro de empresas europeias, né? Da Holanda, da Bélgica. Só que esses países começaram a sentir insegurança no Brasil, né, para poder investir e tal. E nisso a empresa não teve como se manter, né? E mandou praticamente 70% dos funcionários embora. E eu tava no meio também, e a vida que segue, né? Mas depois disso a empresa conseguiu se reerguer e tudo. Até me chamou para voltar 3 vezes. Eu saí de lá em 2017, eles me chamaram para voltar em 2021. Mas aí eu já tinha mudado de país, mudado de carreira e tudo, então para mim não valia a pena voltar, né? Pronto. Um outro fator que foi importante para eu tomar essa decisão foi uma viagem que eu fiz em 2017 também. Foi mesmo no final de 2017. A gente foi para França e para Itália, eu e minha namorada, né, na época. A irmã dela morava na França, a gente foi lá passear e tudo. E eu, recém-desempregado, né, fomos. Já tava tudo comprado, passagem, hospedagem e tudo. Vambora. Cara, e nessa viagem foi boa porque serviu para eu abrir muito a minha mente, sabe? Conhecer lugares novos, sabe? Um estilo de vida completamente diferente do nosso aí no Brasil, sabe? Pessoas um pouco mais educadas, sabe? Uma sensação de maior segurança, limpeza nas ruas, né? Nos prédios públicos e tudo. A Europa, assim, para quem já conhece, sabe que é um local muito, muito, muito lindo, né? E esses vários fatores me fizeram abrir a mente, né? Uma coisa que antes eu não tinha saído do Brasil, né? Isso abriu a minha mente, sabe? Conhecemos algumas cidades na França, conhecemos Veneza e tudo. Em Veneza eu até pedi minha namorada em noivado, né? Foi em Veneza e a gente já tá casado há alguns anos. Mas essa viagem serviu para abrir a minha mente, sabe? E a gente voltou pro Brasil depois de 20 dias, né? E eu comecei a pensar, né? Eu, desempregado, aquela coisa toda. Voltei pro Brasil, fiquei alguns meses, né? Lá, tentando conseguir trabalho na minha área e tudo. Como eu tava no seguro-desemprego, deu para segurar algum tempo, né? Mas nesse meio tempo eu comecei a ver vídeos sobre a Europa, internet, imigração, ir para os Estados Unidos, ir para a Austrália, ir para a Europa, onde que eu poderia ir e que eu conseguisse, né? E vi que Portugal tem essa brecha na lei que permite aos imigrantes que vêm para cá, que começam ali a trabalhar, né? Começam a pagar seu aluguel, começam a ter conta fixa no nome, tem contrato de trabalho, você consegue seu documento para ficar legal aqui no país e ter uma vida normal. E eu comecei a estudar sobre isso e tal, e minha cabeça começou a sabe? Falei, porra, é isso. Vou pra lá, vou tentar, se der certo deu, se não deu, eu volto, sabe? E comecei a me planejar para isso. Comecei a pesquisar sobre cidades, quais documentos eu precisava, tirei passaporte. Não, quer dizer, passaporte eu já tinha, né? Tirei os documentos que precisava, né? Na época. E, e aquilo foi me dando empolgação e tal. Quando eu decidi, né? Já tava fazendo pesquisa de passagem, falei, vou comprar passagem. Comprei a passagem. E parece até uma coisa assim, destino, sei lá o que que é. No mesmo dia que eu comprei a passagem, passou assim meia hora, 40 minutos. Um amigo meu lá dessa empresa que eu trabalhava em Goiânia me liga, perguntando se eu queria voltar e tal, que tava precisando, isso, aquilo. E, rapaz, eu fiquei numa sinuca de bico. A princípio eu disse que não, eu falei, poxa, acabei de comprar passagem, eu já tô com esse plano na cabeça, agora vai e tal, e deixa pra lá. Eu vou tentar, se não der certo eu volto daqui a um mês, aí a gente entra em contato, eu volto pra aí e tal. E ficou mais ou menos assim, né, conversado. Feito isso, pronto, eu tinha lá um passaporte, uma passagem, 900 euros e um sonho. E fui embora. Fui embora não, e vim embora pra Portugal. Nesse um mês. Falei, se tudo der certo eu fico, se der errado eu volto. Sabe, eu tinha ali a conta, na época 900 euros ainda era uma quantia até boa. Hoje em dia já é pouco. Cheguei em Portugal, falei, poxa, agora é procurar trabalho, procurar casa, vamos lá. E já vim com o currículo praticamente pronto,
tal. Foi imprimir currículo, a primeira semana foi só distribuir currículo. Distribuí uns 30, 40 currículos pela rua, sabe? De mão a mão, sabe? Na segunda semana, fui chamado para 10 entrevistas. E dessas 10 entrevistas, eu fui chamado para 6 empregos. Aí veio uma outra dúvida, tá? Para onde eu ia trabalhar? Aí eu comecei a olhar qual que era mais perto, qual que era mais leve, qual que eu gostaria mais de trabalhar, qual que era melhor localizado, qual que era mais perto de casa, qual que tinha auxílio-refeição, qual que tinha mais benefícios, né? E acabei decidindo por um emprego, onde eu fiquei 1 ano e meio aqui. Foi meu primeiro trabalho, muito bom. Depois eu vou falar sobre cada um dos meus trabalhos, né? Um vídeo mais à frente. Depois desse 1 ano e meio, eu troquei de trabalho. Foi mesmo na época ali daquele problema em 2020, sabe? Que afetou o mundo inteiro. Naquela altura eu troquei de trabalho para essa empresa que eu estou atualmente. Foi um período mais complicado, né? No início. Mas eu acreditei bastante no plano, né? Que o dono da empresa apresentou para mim e tal. E hoje a gente tá numa situação relativamente boa aqui, eu e minha esposa, né? Eu virei uma peça importante aqui da empresa, minha esposa também, sabe? Conseguimos subir, né? Estamos avançando à medida que o tempo passa e que Deus permite, né? A gente tem esse pensamento de ser dono da empresa, sabe? Querer sempre o bem da empresa, das pessoas. Então, acho que isso acaba ajudando a nosso desenvolver aqui. Cara, não é fácil, sabe? Essa questão de mudar de vida, mudar de carreira, mudar de país, reiniciar a vida aos 30 anos. As pessoas têm que ter em mente que poderia ter dado tudo errado, sabe? Poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo muito certo, até mais certo do que eu imaginava, mais rápido do que eu imaginava, né? Só que nem todo mundo é assim, sabe? A gente já viu muitos casos aqui que deram errado. Casos de pessoas, assim, mesmo com problemas no trabalho, sabe? Querendo ir embora do Brasil. Já teve aqui pessoas que a gente conheceu que chegou a ficar sem casa, ter que dormir no carro, sabe? É complicado. Hoje em dia, em 2025, eu não sei se eu teria essa coragem que eu tive em 2018, né? Não sei se eu teria. Todas as pessoas me perguntarem, você acha que vale a pena ir para Portugal, imigrar e tal? Não dá para falar que não, porque eu fiz isso e para mim deu tudo muito certo, sabe? Está dando muito certo e vai continuar dando, né? Então eu não posso falar que não, mas eu posso falar que hoje tá muito mais difícil, sabe? Questões de trabalho, questões de legalização, o custo de vida tá muito mais alto agora, sabe? Então, para quem me pergunta às vezes e tal, eu sempre falo isso, cara. Vale a pena? Vale, mas está bem mais difícil do que era. É uma mudança muito grande, sabe? As pessoas têm que ter isso em mente, ficar longe da família, sabe? Reiniciar uma vida profissional. No Brasil eu era analista de meio ambiente, sabe? Formado, pós-graduado, ganhava um salário relativamente bom, sabe? E vim pra cá pra começar do zero, num emprego que eu nem imaginava o que seria, sabe? Foi um emprego que no Brasil eu não faria, sabe? Que é um emprego mais básico, né? Eu não faria no Brasil. Mas isso é muito bom pra gente aprender, sabe? Ter humildade, sabe? Conhecer melhor o outro lado da moeda. Sabe quando você vai no restaurante, você sempre tá ali na mesa, bonitinho, sendo servido? Às vezes você se colocar no outro lado, a pessoa que tá servindo, está ajudando as pessoas, sabe? É um crescimento pessoal muito interessante, muito grande para quem tem essa experiência de imigrar. Tanto para Portugal, quanto para Austrália, Estados Unidos, qualquer país que seja, né? A gente acaba que se desenvolve a gente ganha casca, né? Vamos dizer assim, no português mais bruto, a gente ganha casca, fica calejado, sabe? Até mesmo a questão emocional, de saudade da família, saudade dos amigos, sobrinhos, avós, pais. É complicado essa questão. Para mim, o mais difícil é isso, sabe? Essa questão da família. Ficar longe de todo mundo, vendo lá sua sobrinha crescer, seus pais ficarem mais velhos, aniversário da irmã, do irmão, não sei quem tá formando, algum curso, vai dar uma festa, você não tá lá, sabe? É muito complicado, a gente tem que ter a cabeça muito controlada, sabe? Pra poder aguentar. Eu não tô no meu melhor momento aqui, eu falo assim, sabe? Mentalmente, aqui em Portugal, eu acho que eu tô agora. Todo mundo fala, que o homem tem aquela crise dos 30 anos. Eu acho que eu pulei essa crise dos 30 para os 37, porque esses últimos 7 anos eu tava sempre. Como eu fiz essa transição, né? Eu vim do Brasil para Portugal, novo trabalho, novas pessoas, sabe? Era tudo muito novo, acontecendo muita coisa. Acabou que eu pulei essa parte, né? Dessa crise dos 30 anos, e eu acho que eu tô tendo ela agora. Porque eu tô, ao mesmo tempo que a gente tá na nossa melhor fase aqui, sabe? Eu, às vezes, me sinto muito triste, sabe? Muita coisa que acontece, tanto no mundo quanto pessoal, sabe? Profissional, às vezes. É complicado, é uma fase bem complicada que eu tô passando. Igual eu falei, a gente tá na nossa melhor fase, tanto pessoal, profissional, financeira. Mas ao mesmo tempo, tem uma tristeza ali que não deixa essa fase boa ser completa, sabe?
Eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que faz parte, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo. É uma mistura de sentimentos, sabe? Estranha. Mas é isso. Galera, eu espero que tenha ajudado aí esse vídeo. Se você pensa em migrar para Portugal, para Austrália, Estados Unidos, sabe? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu quero fazer mais vídeos sobre esse tema, que eu acho que interessa e ajuda muita gente, sabe? Mas é só mesmo para ter aqui registrado um pouco dessa minha história, sabe? De onde eu vim, para onde eu estou indo, sabe? Eu vou fazer algum vídeo mais à frente com mais detalhes. Esse é só uma pincelada rápida pra gente entender, sabe? E se você tem alguma dúvida, deixa aí no vídeo, se inscreve, deixa o like aí pra gente, que ajuda muito. Valeu!